Seja muito bem-vindo ao seu programa Saldo Extra. É um prazer pela sua companhia. Você já sabe, estamos aqui a cada dia pensando em você, em trazer orientações importantes para a sua vida financeira. E hoje estamos num cenário muito especial. Estamos falando diretamente da Casa da Moeda do Brasil. Fomos aqui recebidos pela assessoria de imprensa e agora temos a honra de conhecer um pouquinho mais dessa instituição, de sua importância, com uma entrevista com o senhor Álvaro de Oliveira Soares, ele que é superintendente da área de recursos humanos, trabalha para a Casa da Moeda do Brasil há mais de 35 anos. É engenheiro de formação, mas tem muitas especializações, inclusive na área em que ele atua, que é a área de recursos humanos. Já trabalhou em vários setores, inclusive na área de produção, e eu posso afirmar que nós temos aqui uma autoridade para nos trazer as informações que nós gostaríamos de transmitir a você. Eu quero saudar aqui o senhor Álvaro e quero ir direto à primeira pergunta. Ok. Estivemos recentemente no Banco Central do Brasil, senhor Álvaro, e lá no Banco Central do Brasil conhecemos um pouquinho desse departamento tão importante do governo federal e os comentários da importância e da estratégica que a Casa da Moeda do Brasil exerce para o nosso país. E eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre essa importância da Casa da Moeda, a quem ela se dirige e por que ela exerce essa função estratégica dentro da nossa economia. Falar de Casa da Moeda em termos de país é falar de um país de dimensão continental, quer dizer, não seria possível um país com a geografia do Brasil e a população que ele tem, não dispor de uma Casa da Moeda. Para você ter uma ideia, por exemplo, dificilmente se faria um plano econômico com a tempo e a hora como se quis, com a velocidade que se quis. Você imagine comprar as quantidades demandadas pelo governo no mercado externo. Quer dizer, além de um custo obviamente muito maior, nós teremos tempos muito maiores para essa implantação. Isso é um aspecto, né? Além do fato de que nenhum país com qualquer visão estratégica num contexto internacional não tem a sua Casa da Moeda. É uma questão, não é teórica, é prática, é só conferir que todos os países, né, de extensão maior, com população maior, têm as suas empresas de valores. Ou seja, a Casa da Moeda ela exerce uma função importante na produção do chamado meio circulante, as células, as moedas, essas que são as atividades principais da Casa da Moeda, produção das notas, né, e produção das moedas, não somente pela questão de economia na produção do meio circulante, mas também para facilitar estratégias da economia do país. Álvaro, a quem se dirige a Casa da Moeda do Brasil? Nós somos uma empresa pública, né, com personalidade jurídica própria, patrimônio idem próprio também, mas estamos vinculados ao Ministério da Fazenda. Isso significa dizer que nosso, entre a chefe imediato, seria a Fazenda, né, o Ministério da Fazenda. Então, a Casa da Moeda, esta empresa é constituída desta forma. Eu mencionei agora de que a Casa da Moeda tem como atividade principal a produção das células e das moedas. Quais são outras atividades feitas aqui dentro? Que outros materiais são aqui produzidos? O nosso portfólio é muito grande, né? Porque nós temos, na realidade, diretamente voltado à produção, 3 fábricas. Nós temos uma fábrica de cédulas, né, especialidade em cédulas, temos uma fábrica de moedas, quer dizer, uma linha totalmente diferente, uma linha metalúrgica, e temos um departamento gráfico, um departamento de gráfica geral, que nós chamamos, e ele pode produzir qualquer produto gráfico de segurança, usando as mais diversas tecnologias que você possa imaginar. Então, dentro desse contexto, além de cédulas e moedas, nós fabricamos bilhetes magnetizados, passaportes, selos fiscais, selos postais, títulos da dívida pública, já fizemos cheques no passado, identidade, dos mais diversos tipos de identidade, e alguns sistemas modernos hoje em dia, que são sistemas de rastreamento, né, que são um valor agregado, algo mais que a gente adiciona já ao nosso produto da Receita Federal, por exemplo. Uma vez que a Casa da Moeda, além de atender às necessidades do Ministério da Fazenda, ela faz alguns outros trabalhos, isso quer dizer que ela possui também um departamento comercial? Sim, ela possui um departamento comercial que tem uma divisão de âmbito nacional e tem um setor, uma divisão também de mercado externo, quer dizer, porque a Casa tem uma parte dela, ela é voltada às nossas instituições públicas também, então nós atendemos por contrato, mas nós temos uma parte também que nós participamos de licitações.
Quer dizer, não é nenhum absurdo falar que há dois interesses em participar das licitações. Primeiro é que você preencher espaços eventuais de folgas na produção. E o segundo, é muito importante, que as pessoas às vezes deixam passar, que é se aferir. Quer dizer, como é que eu estou frente a esse mercado competitivo, né? Então, quando eu participo, eu estou aferindo qualidade, custo e prazos, principalmente. Então, essa lição, a Casa da Moeda, vez por outra, ela prova disso, né? Eu acho isso muito importante, Álvaro, porque a Casa da Moeda é mantida com recursos do governo federal, com os nossos impostos, com as nossas contribuições. E uma vez que ela pode usar o seu parque gráfico, a sua infraestrutura para fazer trabalhos comerciais, ela vai estar diluindo o seu custo fixo e certamente o serviço que ela presta vai usar menos recursos do governo federal e, consequentemente, esse recurso será destinado a obras sociais. Verdade. Então, quanto mais eficiente eu for, melhor para todos, né? Da população ao governo em si. Nós não temos, na realidade, dotação orçamentária. A Casa não recebe nenhum recurso do governo. Nós vivemos por conta dos contratos que nós temos. É verdade que alguns contratos são contratos institucionais, como o Banco Central, enfim, e outros da Receita. Mas também, se fossem mal administrados, nós não estaríamos esse tempo todo independentes. Quer dizer, a Casa, nesse tempo todo que eu tenho aqui dentro, uma vez por uma questão estratégica e de acordo, ela precisou de algum recurso extra. Fora isso, esse tempo todo a gente vem mantendo essa independência. Interessante, Álvaro. Agora, um detalhe que eu gostaria que você mencionasse no que diz respeito a esse relacionamento institucional ao Banco Central. O Banco Central requisita, portanto, a Casa da Moeda a produção de cédulas e de moedas. Essas requisições do Banco Central é para atender a que necessidade da economia ou da população? Essa demanda, ela praticamente é toda voltada para a substituição. Existe uma pequena parte, isso aí são cálculos macroeconômicos feitos pelo banco, para a expansão da base monetária. Então, é um aspecto totalmente do Banco Central. Nós lidamos com quantidades, né? Nós trabalhamos aqui, não temos valores, não vemos valores. Quem faz o mix é o Banco Central e quem encomenda é o Banco Central. As quantidades, em termos de economia, são definidas pelo banco. Eu acho importante destacar esse aspecto, Álvaro, porque talvez o telespectador pense assim, né? Poxa, se a Casa da Moeda tem a possibilidade de produzir tanto dinheiro, por que não produzir recursos financeiros e distribuir para a população carente? Só que não é bem assim que funciona, não é, Álvaro? Não. É necessário todo um estudo econômico e quem cuida disso é o Banco Central. É o Banco Central, né? E é claro, se eu produzir o que eu colocar, o que o banco colocar em circulação, além desse estudo, simplesmente gera uma inflação. Então, o mês seguinte já não vale mais nada também. Então, é a questão de manter esse equilíbrio e o que for colocado a mais é derivado de um estudo feito pela área econômica, né? Verdade. Agora, Álvaro, recentemente a produção do Saldo Extra fez uma série em Brasília e nós gravamos no Museu de Valores do Banco Central e conhecemos um pouco da história do Brasil através da produção de cédulas e produção de moedas. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história da Casa da Moeda do Brasil em relação à economia e à própria história do país. A empresa, a Casa hoje tem 318 anos, né? Fez em março passado, e nós nos entendemos como a primeira empresa do país, né? Aqui do Brasil, né? É um pouco contestado por outras instituições, mas nós continuamos mantendo a nossa posição. Ela surge, né, em 1694, em função da corte portuguesa estar aqui no Brasil, né, fazendo explorações. E ela surge por um motivo muito simples, porque no ciclo de ouro e prata que Portugal acompanhava nas colônias, né, enfim, o metal precioso ia para Portugal e voltava aqui em forma de moeda, ou seja, nada melhor do que fazer logo a moeda que ficaria aqui, né? Então surge a necessidade de se ter uma Casa da Moeda, e quando a gente fala naquele período, a gente está falando só em moedas mesmo, não existia o conceito do papel moeda. Então ela surge com uma característica interessante, que é a característica de uma empresa itinerante. Por isso que você, se olhar quantos locais no Brasil a Casa da Moeda passou, porque a Casa da Moeda é que ia aos locais mais próximos possível, onde você tinha o garimpo, a lavra, onde você tinha o metal nobre. Porque se você pensar em logística naquela época, em transporte, não existia. E provavelmente se você pegasse a prata para transportar a grande distância, ela não chegaria, seria assaltada, enfim, não sei o que aconteceria.
Então, quem ia aos locais era a casa, ou seja, eram quem? Os fundidores, né? Os metalúrgicos que acompanhavam as expedições. Então, você teve a Casa Moeda em São João del Rei, você teve em Salvador, ela foi para Recife, volta para cá de novo, vai para São João del Rei, tudo isso em função desses ciclos de metais preciosos. Né? Você falou um pouquinho de metais preciosos, agora há pouco você falou do metal nobre, que era, no início, o que se fazia era o ouro, eram as moedas no início de ouro, o ouro extraído da mineração do país, que foi migrando com o passar do tempo. Que tipo de metal, que tipo de liga que hoje é utilizado para a produção das moedas no país? Hoje nós utilizamos aço ao carbono, que é um aço, ele não é um aço inox, é um aço que ele sofre a deterioração do tempo, e para fazer uma cobertura nós fazemos uma eletrodeposição. Né? As nossas moedas elas sofrem, tem uma camada eletrodepositada de cobre e de aureite. A aureite é uma composição já de outros tipos de metais. Na realidade, essa capa é apenas para proteger o núcleo, porque ficaria muito caro hoje você ter uma moeda de um metal compacto, vamos dizer, não precisa nem ser prata, mas você ter uma moeda totalmente em cobre hoje, né, que ela pese 5 gramas, 6 gramas, mas seria inviável. Você produzir bilhões de moedas a cobre puro. O que aconteceria é que elas sumiriam do mercado, elas seriam fundidas, né, como aconteceu no passado. Quem teve esse tipo de moeda em circulação, simplesmente elas desapareceriam. Quem eram os grandes demandantes desses desaparecimentos? Eram de setores diversos, né? Principalmente de metalúrgicas. Né? Então, nós trabalhamos com metal realmente de mais baixo valor. Nós estamos aqui conversando com o Álvaro, estamos tendo aqui algumas informações interessantes sobre o processo produtivo das células e das moedas aqui no nosso país, mas nós vamos ter um pequeno intervalo. Eu gostaria que você permanecesse conosco, porque nós voltamos bem rápido com a nossa entrevista com o senhor Álvaro, aqui da Casa da Moeda do Brasil. Já estamos de volta com o Saldo Extra, diretamente da Casa da Moeda do Brasil, entrevistando o senhor Álvaro de Oliveira Soares, ele que é o superintendente da área de recursos humanos aqui da Casa da Moeda. Senhor Álvaro, nós falamos aqui no primeiro bloco um pouquinho sobre contratos institucionais. Nós sabemos que isto, de certa forma, é uma segurança para o próprio cidadão brasileiro, saber que a Casa da Moeda é uma instituição independente e ela produz trabalhos para o próprio Banco Central do Brasil. O que esses contratos institucionais traz de importante na gestão da própria Casa da Moeda do Brasil? Na realidade, essa própria independência ela é resultado de uma administração, né, eficaz, eficiente, e também, por outro lado, você tem que ver que o resultado que a Casa hoje ela traz, ela apresenta, é um gerador de riqueza, né, porque você tem uma empresa em que produz, embora uma instituição pública, uma empresa pública, ela produz, ela tem resultado, ela recolhe dividendos para o Tesouro, para o dono, seria para o Tesouro Nacional, e recolhe impostos, que na realidade é uma geração de riqueza. Então você veja que são contratos altamente benéficos, né? Não só a nível de governo, como de país. Né? A Casa da Moeda ela produz cédulas ou moedas para algum outro país hoje, no momento? Produz. Ela já produziu em várias etapas aí ao longo do tempo, né? Com maior ou menor intensidade investida, sempre em função de disponibilidade de recurso. Né? Nós estamos agora com uma produção para a Argentina, temos socorrido aí o país vizinho aí em alguns momentos de aperto, porque eles têm dificuldade lá de capacitação, de capacidade produtiva, né? E nós temos aqui atendido encomendas deles e algumas encomendas até bem pesadas, bem grandes. Né? O que esses trabalhos, não sei se o senhor vai ter essa informação com precisão, porque sua área é recursos humanos, não é tanto a área de produção mais, daquilo que é feito para o governo federal, vamos dizer assim, desses contratos públicos, qual é o percentual, levando em consideração toda a capacidade produtiva da Casa da Moeda, aquilo que é prestado para o governo federal e que é feito para outras entidades de outros países? Eu diria que em torno de 15% a 20%. Mas isso é dinâmico, tá? Isso eu diria que é o que está acontecendo agora. Né? Nós temos uma produção aí para a Argentina que deve estar aí na faixa de 20%, 15% a 20% do que nós estamos disponibilizando internamente. Agora, é claro, o ano que vem pode mudar. O ano passado foi já um diferencial, já teve outro diferencial. Né?
Isso quer dizer que a prioridade da Casa da Moeda será sempre atender a demanda do nosso país, os contratos públicos. Sim. Ao andar aqui pela Casa da Moeda, nós já andamos um pouquinho pela fábrica, desde quando chegamos aqui na recepção, nós vemos aqui um alto grau de profissionalismo. Uma instituição muito bem administrada, você percebe isso pelos detalhes, pela satisfação dos servidores aqui da Casa da Moeda, pela organização do trabalho, a segurança, que é algo importantíssimo. Essa segurança nós vemos não apenas na produção das moedas, das cédulas, mas nós vemos isso no trabalho interno, na questão da visitação de outras pessoas que vêm visitar aqui. Eu estou dizendo isso, senhor Álvaro, porque a sua área é a área de recursos humanos. Como uma instituição assim, tão bem administrada, chama-nos a atenção. Hoje, a Casa da Moeda tem mais de 2.500 servidores. Qual tem sido a estratégia e como funciona o processo de recrutamento e seleção daqueles que aqui trabalham? De forma um pouco mais aproximada, nós temos cerca de 2.800 empregados, um pouquinho mais. Todo empregado aqui é concursado, né? Nós fazemos a seleção através de um concurso público. Né? O edital é amplamente divulgado pelo site da empresa, é www.gov.br, e um edital muito bem preparado, né? Com todas as competências necessárias para os diversos cargos da Casa da Moeda. E o nível mínimo que se admite nos editais é o nível médio, né? Nós somos uma empresa que hoje estamos chegando praticamente a um grupo mínimo de empregados muito antigos que não detêm o nível médio, mas a maioria é nível médio e superior, né? Então, há uma exigência prévia contida nesse edital de atendimento, mas perfeitamente atingível, tanto que a gente tem resultados bastante razoáveis, satisfatórios, né? Então começa num edital bem preparado, né? E depois você tem, a partir do momento que o empregado entra na empresa, você tem um programa de integração muito interessante, que é um programa que dura um pouco mais de uma semana, em que ele vai passar por toda essa parte, essa transformação entre ser um não moedeiro, vamos dizer, e passar a ser um moedeiro. Então, o que é trabalhar na Casa da Moeda? Por que a segurança da Casa da Moeda? Por que a qualidade é importante na Casa da Moeda? Enfim, coisas que ele antes podia não dar o valor, ou melhor, passar a entender aqui dentro, porque às vezes se chateia com controle, às vezes se chateia com segurança, porque tem que ser. Não é? Então, ele tem essa passagem, essa integração. E depois, ao longo do tempo, de acordo com as políticas de treinamento da empresa, ele vai se especializando no setor que ele será destinado, né? Fala um pouquinho sobre as políticas de treinamento que vocês têm adotado. Nós temos políticas de treinamento de cursos especializados, nós temos cursos de MBA e até cursos de pós-graduação, né? São cursos de especializações também, eu vou falar mais de especialização, voltados às áreas específicas técnicas, não sou, e também administrativas, né? Então, são levantamentos feitos previamente, né, em termos de quantidade, em termos de necessidades específicas. Então, quer dizer que se tiver algum telespectador agora que desejar trabalhar numa instituição, como eu disse, tão bem administrada, tão sólida, a dica é entrar no site da instituição e buscar informações. Buscar informações de quando será o novo concurso. Agora, senhor Álvaro, nós falamos um pouquinho sobre esse assunto de servidores, de funcionários. Ao andar aqui pelos corredores, dialogando com os funcionários, nós temos funcionários de mais de 40 anos de serviço, mais de 20 anos. Isso nos dá uma dica de que o índice de rotatividade é bem pequeno. Eu imagino que as pessoas queiram conhecer aqui a Casa da Moeda do Brasil. Vocês têm um programa para tornar conhecido o trabalho que é feito aqui para as pessoas em geral aqui no nosso país? Através do seu site, www.casadamoeda.gov.br, vocês vão encontrar lá de forma detalhada as informações de como visitar a Casa da Moeda, né? E se alguém quiser visitar aqui pessoalmente, você falou que ele pode ter informações lá, mas dá informações mais detalhadas. É possível fazer isso, por exemplo, se tem um professor aqui da região que está nos assistindo, quer trazer os seus alunos aqui para conhecer, ou se alguém que vai estar viajando pelo Rio de Janeiro quiser vir aqui com a família, é possível fazer essa visita pessoal? É possível. Nós temos 3 programas, na realidade, destinados a conhecer a Casa da Moeda, que é um programa de nível escolar,
né, que é feito com uma frequência pré-determinada, em que nós trazemos diversos níveis de alunos, de escolas, para visitarem. Isso é com uma frequência já bastante regular. Nós temos a Visita ao Cidadão, que nós estamos falando há pouco, que ela é inicialmente programada uma por mês, né? Nós já caímos agora para semanal, em que você faz grupos de 30 cidadãos para que você possa, de um determinado ponto centralizado, a casa disponibiliza um transporte, né? E esse programa fecha a cada semana, né? Ou quando você fechar o grupo de 30. Só que isso está sendo um sucesso tão grande que você está acabando de ter que aumentar essa frequência. Nós passamos a 2 visitas por mês e agora nós estamos até com 1 por semana e talvez com sinalização até para mais de 1 por semana, porque a demanda é muito grande, né? E temos também um terceiro programa muito interessante, que vem sendo feito também há algum tempo, que é atender as famílias de moedeiros, porque assim como cidadão, ser moedeiro aqui também é ser moedeiro em casa, então acaba despertando a curiosidade. Como é fazer dinheiro, né? Então é a mulher da gente, enfim, os filhos, enfim. Eu acho difícil você falar com algum moedeiro. Meus filhos, por exemplo, todos andaram na Casa da Moeda já, entendeu? Então é difícil falar com algum moedeiro que a família, em algum momento, não tenha passado por aqui, né? Isso é muito bacana. Sr. Álvaro, nós temos que terminar a nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse um conselho aqui para os nossos telespectadores. Por que eu digo isso? 80% da produção é para atender os contratos institucionais, a produção de moeda e de cédulas para o Banco Central do Brasil. E mencionou também que a maioria dessa produção é para a reposição de moedas. Ou seja, se as moedas estão se desgastando ou as cédulas estão sendo repostas, os recursos que vêm do Banco Central saem, obviamente, dos cofres do governo federal. Quais os conselhos que você daria para a população para diminuir essa reposição de cédulas e moedas? O primeiro lugar tem que se pensar o seguinte: fazer dinheiro custa dinheiro e não é pouco. Quer dizer, é em qualquer lugar do mundo que você quer ter um dinheiro com qualidade, com recursos técnicos elevados, bons. Então, é saber que fazer dinheiro custa dinheiro. Então, tratar bem do produto, né? O que é tratar bem do produto? Em primeiro lugar, saber a vida útil, né? Uma cédula, aí ela é inversamente proporcional ao valor, uma cédula de baixo valor, que tem um giro muito forte na população, ela dura no máximo um ano e pouco. Então, veja, tem gente que acha que a cédula dura talvez anos, né? Não. Uma cédula de R$2, talvez possamos falar em 8 meses, em um ano e pouquinho, está totalmente deteriorada. Uma cédula de valor mais alto, obviamente, ela tem um nível de entesouramento maior, então ela dura mais. Então, vocês vejam, se a gente está falando de um produto que custa dinheiro fazer o produto, com uma vida útil tão pequena, não é? A gente precisa ter cuidado com isso, não é? Porque se o meio circulante não for bem tratado e não for renovado, isso é um passo muito aberto para uma falsificação, por exemplo. Porque ele já não apresenta, ele vai se deteriorando. Então, há necessidade de se trocar esse meio circulante. Agora dentro do time certo, do prazo certo, né? Ou seja, cabe a nós, por parte da população, zelarmos e cuidarmos das nossas cédulas, das nossas moedas, e certamente nós mesmos seremos beneficiados. É isso mesmo. Sr. Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua atenção e a toda a sua equipe. Eu quero me despedir aqui de você, telespectador, no programa de hoje, mas quero lhe fazer um convite, que você continue conosco, continue nos assistindo. Será uma honra, uma satisfação ter você ao nosso lado. E se você não conseguir assistir todos os programas gravados aqui na Casa da Moeda do Brasil, acesse o nosso blog, conheça um pouquinho da Casa da Moeda. Você estará conhecendo um pouquinho da história do nosso país, essa instituição tão estratégica e tão importante que orgulha tanto a população brasileira. Que Deus lhe abençoe grandemente e nos vemos no próximo programa. No próximo programa Saldo Extra, continuaremos nossa visita à Casa da Moeda do Brasil e conheceremos os processos de fabricação das notas de real e descobriremos alguns dos segredos e itens de segurança que cada cédula possui.